Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. As correspondências que vocês enviam demonstram carinho e amizade cristã, e eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre essas suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus, inclusive algumas com relação ao nosso programa. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail do ABS, que nos escreveu lá de Uberlândia, no estado das Minas Gerais. Ele nos dirigiu a seguinte mensagem: estou aprendendo muito com as lições que tenho ouvido. Também leio com atenção as mensagens do livreto Ecos da Liberdade. Elas estão me dando um novo sentido de vida. Gostei muito do tema Socorro, meu Titanic está afundando. Que Deus possa abençoar muito o ministério de vocês, que esse programa possa abençoar a muitos também. Um abraço, ABS Uberlândia. Querido irmão, louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a palavra de Deus continuamente. Certamente Deus tem lhe recompensado. Parabéns também pelo seu interesse em estudar e se aprofundar no conhecimento bíblico. Também agradecemos a sua disposição de orar por nós, e é exatamente para isso que eu quero convidar você e a todos que me ouvem nesse momento a se unirem a mim em oração em favor do nosso projeto. Vamos orar, vamos pedir que Deus conduza esse nosso tempo de estudo da sua palavra. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje. Que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, te pedimos isso, baseados na tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos o texto de Malaquias 2, 13 a 16. Um texto já abordado em parte no último programa, mas um texto que trata sobre um dos temas mais polêmicos da prática humana, pois desde os tempos remotos temos visto esse tema sendo debatido. Desde os tempos de Gênesis, essa prática tem demonstrado a desconsideração que a raça humana deu a uma ordem clara deixada por Deus. Eu estou me referindo à prática da fidelidade conjugal, à prática da lealdade no casamento, ou então a prática da infidelidade conjugal, a prática da infidelidade no casamento. Foi o próprio Senhor Jesus que, quando perguntado a respeito, relembrando as palavras do Criador, disse: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus 19, 4, 5 e 6. Sim, desde os tempos mais remotos, os homens e as mulheres têm
desrespeitado a prática da fidelidade conjugal, a prática da fidelidade matrimonial. Infelizmente, nos dias de hoje, essa prática também tem se tornado totalmente comum e ela tem sido aceita em toda a sociedade nos seus mais diferentes níveis. E como você certamente sabe, essa prática tem sido aceita dentro das nossas comunidades e igrejas cristãs, tanto entre os fiéis de modo geral, isto é, entre os leigos, mas infeliz e tristemente também, nós temos visto essa prática entre aqueles que exercem o ministério. São vários e vários casos de ministros, pastores, missionários, apóstolos, homens que se intitulam homens de Deus, mas desrespeitam claramente essa ordem divina e se separam, se divorciam, se casam novamente e continuam no ministério. Esquecem-se não só das palavras de Jesus, como das palavras do apóstolo Paulo, que orientou a Timóteo na escolha de verdadeiros líderes para a igreja. Paulo disse ao seu filho, na fé, o seguinte: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. 1 Timóteo 3:2. E, na mesma orientação, na mesma ocasião, essa mesma orientação, ele deu também a outro companheiro de ministério que deveria colocar as coisas em ordem em Creta. Paulo se dirigiu a Tito com as seguintes palavras: por essa razão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Tito 1, 5 e 6. Querido amigo, essa sem dúvida é uma questão bem clara, bem atual, e por isso devemos tratar dela com toda a atenção possível. Para os homens sem fé de Israel, que haviam se divorciado de suas esposas sem o consentimento divino, o aviso do profeta Malaquias foi claro e forte. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Malaquias 2:16. Nessa mesma época, por volta de 445, um pouco mais de um século depois da volta do exílio da Babilônia, Neemias, que ministrou no mesmo tempo de Malaquias, registrou em seu livro essa situação em relação à fidelidade para com o Senhor e a sua lei. Malaquias relata: naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés e achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Neemias 13, 1-3. O que aconteceu ali, querido amigo? Houve conscientização diante da lei do Senhor. Houve obediência imediata. Houve o retorno à lei. Houve fidelidade para com o princípio da santidade, da pureza exigida por Deus. Mas depois disso, Neemias continua descrevendo os acontecimentos daqueles dias. E ele diz assim: vi também que muitos judeus haviam casado com mulheres asdotitas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdotitas e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo, isso eles sabiam falar. Contendi com eles e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia,
entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo esse grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Então um dos filhos de Joiada, sumo sacerdote, Elisiabe, era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdote, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério. Eu li para você agora Neemias 13, 23 a 30. Querido amigo, o que se percebe nesse relato de Neemias é que, como nos mostrou Malaquias, essa prática do divórcio, da união com estrangeiros, essa deslealdade para com o Senhor e para com a sua lei, eram comprovadas pela desobediência aos princípios que Deus tinha estabelecido para o casamento. Então, diante dessas colocações, o melhor título para a nossa meditação é Fidelidade no relacionamento conjugal. Eu repito, o título para Malaquias 2, 13, 14, 15 e 16 é Fidelidade no relacionamento conjugal. Não precisa se dizer que o divórcio é um problema para nós ainda nos dias de hoje, da mesma forma que foi para Israel naquela época. Enquanto as estatísticas parecem indicar uma leve redução na quantidade de divórcios, nenhuma pode negar que as pessoas de hoje têm uma forte tendência de terminar o casamento ao invés de resolvê-lo. Na verdade, querido amigo, vivemos numa sociedade descartável, onde os casamentos, como os copos descartáveis, podem ser jogados fora de uma maneira fácil quando se termina de usá-los. Mas o texto de Malaquias indica o que sempre tem sido a atitude de Deus em relação ao término de um casamento. Ele disse que o divórcio é ser infiel. No mínimo, a promessa do casamento envolve uma promessa de comprometimento e confiabilidade. Os cônjuges devem poder confiar completamente na constância do outro. Quando alguém trai aquela confiança pelo divórcio, comete o pecado de traição e infidelidade. Não só isso, mas Deus disse que o divórcio cobre de violência as suas vestes, conforme lemos em 2,16. Divorciar-se é cometer um ato de injustiça e violência contra o parceiro. Divorciar-se do parceiro nada mais é do que voltar atrás de uma aliança honrada e testemunhada por Deus. Isto é, mostrar-se falso de coração e cometer crueldade em busca da vontade própria. Nada que um ser humano possa fazer a outra pessoa magoa de forma mais egoísta do que esta separação, do que o divórcio. Podemos considerar o divórcio como um sintoma da nossa fidelidade, uma característica que está em falta em nossos dias. A verdade, a integridade, a firme lealdade estão em falta entre nós. Não estamos mais cheios de um forte senso de aliança a nada. Fazemos os nossos compromissos de uma forma casual e os quebramos também de uma maneira tão casual quanto o fizemos. Longe estão os dias em que a fidelidade era uma virtude destacada. O homem cuja palavra era o seu compromisso provavelmente pertencia a gerações passadas. Mesmo entre aqueles que professam ser cristãos, há uma diminuição do compromisso do casamento. Em grupos onde no passado o divórcio seria algo impensável, hoje é mais provável que a atitude seja o seguinte: o divórcio é uma pena, mas é uma opção disponível em casamentos com problemas sérios, desde que não se case novamente de acordo com as Escrituras. Mas, querido amigo, o ponto principal que Jesus ensinou naquele texto crítico é o fato de que o divórcio, de per si, já é pecaminoso. A pergunta dos fariseus, a qual Jesus estava respondendo, era a respeito da legalidade, não do divórcio e do novo casamento, mas sim do divórcio em si.
Eles tinham perguntado, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Mateus 19:3. E o texto nos disse bem, nós já lemos, já falamos com você a respeito dele. O Senhor Jesus deixa claro que desde o princípio, Deus os fez homem e mulher, e os dois se tornaram uma carne só, de modo que já não são dois, mas são só uma carne. Portanto, e o Senhor Jesus enfatiza, o que Deus ajuntou não separe o homem. O pecado é cometido sempre que um cônjuge se divorcia do outro por qualquer motivo, a não ser a fornicação, a única exceção dada por Deus. Mas não podemos deixar de ressaltar essas palavras. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, esse é um mandamento falado claramente para ser obedecido. Desobedecer é cometer um pecado egoísta e infiel. Em Malaquias 2,16, Deus disse que ele odeia o repúdio. Temos condições de adotar qualquer outra visão a respeito do divórcio? Querido amigo, você deve se lembrar também que no programa passado destacamos a fidelidade como uma das características para o desenvolvimento de uma vida cristã madura. Vimos ali que devemos desenvolver a fidelidade na área da comunidade, na área da nossa vida devocional, isso é, no nosso relacionamento com Deus e na área do relacionamento matrimonial. Como você já percebeu, hoje estamos desenvolvendo e nos aprofundando mais nessa área do relacionamento conjugal, área do relacionamento matrimonial, um tema tremendamente atual e tremendamente necessário para esclarecermos. Devemos perceber então que esse pequeno livro de Malaquias está cheio de pregação clara sobre os erros das pessoas que estavam decaindo para a hipocrisia e para um ritual vazio. Malaquias mostrou a necessidade deles servirem a Deus com coração. E essa é a necessidade que nós temos também, de servirmos a Deus com coração, oferecendo-lhe o que temos de melhor. Malaquias condenou os rituais ocos, seus sacrifícios maculados e os seus sacerdotes corruptos. Malaquias 2:13-16 é usado pelo profeta para repreender pelo tratamento duro que eles davam às suas esposas ao abandonarem a aliança matrimonial. Deus, que foi testemunha dos votos de um casamento lícito, responsabilizou-os por quebrarem essa aliança. Suas palavras foram absolutamente claras. Eu odeio o divórcio. Eu odeio o homem que faz coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Malaquias, então, está nos lembrando aqui que a vontade de Deus a respeito do casamento sempre foi a mesma. Enquanto alguns podem procurar justificativas baseadas nos abusos que eram tolerados durante a era patriarcal, ou mesmo sob a lei de Moisés, Jesus disse que a vontade básica de Deus sempre foi a mesma. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Hoje, o mundo está cheio de pessoas procurando justificar a própria crueldade do divórcio que Deus condenou francamente. Alguns argumentam que o divórcio é melhor do que sofrer as dificuldades de um casamento problemático. Mas Deus diz que odeia o divórcio. Muitos alegam que o divórcio é a melhor opção quando o sentimento de amor diminui, ou quando os conflitos e diferenças aparecem. Mas Deus diz que ele odeia o divórcio. Problemas aparecerão em qualquer casamento. O processo de moldar duas personalidades em uma só carne não é fácil. Sem dúvida, vai haver dor. Mas casais tementes a Deus, que abordam o casamento como um compromisso absoluto com o Senhor e de um para com o outro, encontrarão auxílio necessário para suportar todos os testes. Veja 1 Coríntios 10:13, para ter então um casamento que durará por toda a vida. É isso que Deus requer de cada um de nós. Portanto, vamos extrair desse texto um princípio muito importante que nos desafia, mas que nos
estimula. A fidelidade no casamento é um reflexo da nossa fidelidade com os princípios divinos. Eu repito para você, esse é o princípio que extraímos desse texto que fala sobre a fidelidade no casamento. Malaquias 2, 13 a 16. A fidelidade no casamento é um reflexo da nossa fidelidade para com os princípios divinos. Nesse texto, então, nós vamos encontrar 3 aspectos da fidelidade no casamento que devemos desenvolver. O primeiro aspecto refere-se à incoerência entre a desobediência e o desejo pela bênção de Deus. Veja o versículo 13. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. O que nós estamos percebendo aqui, querido amigo, é que havia uma incoerência. Eles desobedeciam às leis de Deus e, no caso, a lei do casamento, a ordem natural do casamento, e ainda desejavam bênçãos de Deus. E aí, como essas bênçãos não vinham, iam lá para o altar e faziam o quê? Choravam, se derramavam diante de Deus. O Senhor já não olha para a oferta, nem vai aceitar com prazer essa oferta da vossa mão. O segundo aspecto refere-se à incoerência entre a deslealdade no casamento e o testemunho do próprio Deus. Versículo 14. Por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira da sua aliança. Eu tenho dito algumas vezes, quando estudo esse texto, quanto vale o álbum de fotografias, ou quanto vale agora o filme que você fez lá no seu casamento. É bom que você, de vez em quando, volte para o álbum, volte para o filme, porque aquela mulher por quem você se apaixonou, se namorou, é aquela mulher que ainda está com você, e você fez uma aliança diante do Senhor, de fidelidade, até que a morte o separe. Eu digo isso para o homem, mas também eu digo isso para as mulheres. Nós temos que ser coerentes, para que o Senhor possa nos abençoar. E, finalmente, o terceiro aspecto refere-se à incoerência entre as soluções humanas e o princípio de fidelidade para com Deus. No versículos 15 e 16, lemos o seguinte: Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Desses 2 versos finais, no versículo 15, Malaquias usa o exemplo de Abraão. Ele não confiou em Deus que lhe dera uma promessa. Ele não deu segurança para Sara, então ela se perdeu dando-lhe Agar. Ele não teve o bom senso e gerou Ismael. Por um outro lado, Malaquias aborda: Deus é contra o divórcio, ele odeia o repúdio, ele odeia a violência. Tudo o que você faz com sua esposa ou com seu cônjuge, isto que não é da vontade de Deus, é violência. É interessante percebermos um outro detalhe com relação ao casamento. Havia um costume, quando do casamento, o marido lançava sobre a sua esposa uma capa, indicando proteção. Leia, por exemplo, em Ruth 3:9. Violência também era não proteger, não cuidar, não estimular espiritualmente. Deslealdade é exatamente esse tipo de atitude que Deus condena. Ao concluirmos a nossa reflexão sobre o tema, nós precisamos entender que, em contraste com a vergonhosa atitude que o profeta havia descrito como característica do sacerdócio, ele descreve também um sacerdote digno, cujo zelo ardente pela honra de Deus afastaria o mal e a punição do povo. É desejável que cada servo de Deus procure mostrar esses traços de caráter, porque somente os que andam com Deus em paz e retidão podem da iniquidade apartar a muitos. O profeta reprova os que tinham repudiado as suas esposas judias e contraído matrimônio com as estrangeiras. Ao fazerem isso, eles tinham ignorado que Deus era o pai da raça hebreia, tanto das mulheres como dos homens, e, num sentido especial, ele não era o pai dos gentios.
Resposta ao argumento dos judeus que exigiam pluralidade de esposas, Malaquias diz que originalmente Deus fez somente uma mulher para cada homem. Portanto, ter mais que uma esposa era uma transgressão da instituição original de Deus. Foi esse o argumento que o Senhor Jesus usou em Mateus 19. Que cada homem, que cada mulher possa viver um lar feliz, sendo fiel ao seu cônjuge, pois esta é a vontade de Deus. Querido amigo, que o Senhor te abençoe, lhe dê graça nesse aspecto. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça